Cancelamento de Love by Chance, Tiny Type, toda essa treta, a autora foi cancelada, tá tendo... Qual é o problema que tá rolando hoje com relação à autora de Tiny Type e Love by Chance, o que pode aí respingar, né, no mundo BL. É sobre isso, tá bom? Então, se você quer saber sobre isso, quer conversar sobre isso, fica até o final, que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bem-vindos ao canal Papo BL com o seu canal favorito sobre séries e filmes Boys Love. Já deixa aí seu joinha, seu like, comenta bastante, porque o assunto é babado. E já estreia aí o canal, o quadro novo do canal, que é o quadro Ponderando, que é onde eu vou trazer para vocês temas pra gente conversar quando eu quiser dar uma opinião sobre um assunto ou alguma coisa assim. Assim como tem o Plantão BL que eu converso sobre as fofocas, falo sobre as fofocas, vai ter esse agora do Ponderando, onde eu vou trazer assuntos, pode ser sérios, pode ser comédia, pode ser o que for, mas pra gente conversar e refletir sobre isso, tá bom? Pois é, gente, o que tá acontecendo? Sem edição, sem corte, sem nada, tá? Hoje, agora sim, porque já deu trabalho, outro vídeo aí, que foi sem áudio, eu espero que esse vai com áudio, depois de upar trabalho todo que eu tive. Nossa, meu Deus, que merece isso, cara? Pois é, então eu tô refalando tudo de novo, gente, então tenha paciência comigo, por favor, que a gente vai conversar sobre isso. Bom, qual é o problema? Eu vou tentar usar somente a palavra violência, gente. Só para que vocês entendam, porque senão, não só pela questão de desmonetizar o canal, mas também tirar o alcance que ele pode ter, porque é um assunto de muito sério. Que eu vou falar só uma vez, que é para vocês entenderem, que é a questão de estupros, assédios e outros tipos de violência que acontece em novelas e séries. E aí tá gerando um rebuliço todo com relação ao autor e tudo mais, né? Por quê? Violência vai ser a palavra que eu vou usar. Então toda vez que eu falar violência, é referida a uma situação dessa. Se precisar, eu falo rápido alguma coisa assim, só pra vocês entenderem que eu tô falando da coisa mais grave, né? Que eu estou lá, entendeu? Se eu falar assim, vocês entendem que é sobre essa coisa que é um pouco mais grave aí. Então assim, muitos fãs estão atacando e os canceladores de plantão estão cancelando aí a Mami, né? É lógico que, gente, não é uma coisa que é fácil de se falar. Aqui eu não estou trazendo uma verdade para vocês aceitarem. Aqui é para a gente levantar a discussão, porque isso sim é muito importante. Bom, na novel dela, e assim como na série também, existem esses casos de violência. E essas violências, o problema é que elas são romantizadas. Existem algumas coisas que precisam ser entendidas, porque umas pessoas entendem como assédio, outras pessoas não entendem como assédio. Eu já falei disso aqui no canal com relação a isso. Mas com relação à violência em si, ela é um problema e que precisa ser discutido. Só que as pessoas, em vez de atacar o problema, e aí é onde eu quero conversar com vocês é sobre isso, é que assim, a gente tem que aprender a separar a ideia da pessoa. A gente pode atacar a ideia da pessoa, mas a gente não precisa atacar a pessoa, porque senão o foco fica na pessoa. Lembra o que aconteceu aqui? Eu faço, né, da situação lá. Eu falo, gente, no foco não é ela, o foco é a ideia. Então a gente pode atacar a ideia. Essa violência é errado, essa situação é errado. E assim, eu sempre falo na questão da cultura, e as pessoas já vêm ele falar da cultura, porque lá... Gente, é uma realidade. A gente precisa primeiro entender a cultura deles. É errado? Sim. Eles estão batendo de frente? Estão agora fazendo isso. Então a gente vai apoiar e vai, né, fazer da nossa voz a voz deles junto, vamos fazer o som ecoar. Mas não contra a pessoa, contra a violência que está errado. Então a gente precisa contextualizar. Isso não é uma situação que é só dessa pessoa. É uma situação que acontece sempre em BL. É algo que é muito rotineiro. E que a gente precisa entender que existem duas situações aí também que precisam ser levadas em consideração. Bom, primeiro é o mundo BL e o segundo é o conteúdo gay, né? Eu sempre falo para vocês, são coisas completamente diferentes, tá? Primeiro que o BL, né, o que a gente chama de BL hoje, que é a abreviação de Boys Love, que é uma linha do que é o yaoi, que vem lá da meado do século passado, ele era feito... Por que eu falo que era? Porque hoje está mudando isso. Mas ele era inicialmente feito só de mulher para mulher, como uma fetichização do relacionamento entre dois homens, onde um faria o papel da mulher e o outro faria o papel do homem. E isso na mente das próprias mulheres daquela cultura lá. Então, elas por si só
viviam sobre aquela questão. Não vou entrar em questão de feminino, não é o meu lugar de fala, isso daí é o lugar de fala das mulheres, são vocês que têm que falar, né? Mas que dentro daquela realidade, elas naquela época naturalizavam a violência, entendeu? Então, assim, a gente vai ter aí, por exemplo, na primeira grande série que houve, né, o Fu, que foi lá e violentou o No enquanto ele estava bêbado, que não foi bem uma violência, mas houve ali um aproveitamento da situação e que é uma discussão muito mais extensa do que dá para se fazer um vídeo, né? Porque sim, se o corpo tá ali, a pessoa tá bêbada, você não deve fazer, ninguém deve fazer nada bêbado, e a gente sabe que a gente faz, gente. A gente faz muita merda bêbada. Eu não faço não, porque eu desde novo decidi que na minha vida não teria sexo bêbado. Isso, desde novo, eu sempre botava na minha cabeça, porque eu sempre quis ter na minha cabeça a lembrança sóbria das coisas que me aconteciam. Então, eu nunca permiti que acontecesse nada comigo. Mas a gente sabe que muita gente se solta, aí faz coisa que se arrepende, aí, né, a outra lá se aproveita e tal. E existe uma coisa assim, violência, a pessoa não quer, a outra quer e força, e vai lá e faz contra a vontade dela. E outra coisa é os dois ali estão com tesão e vão fazer a situação. E eu tô refletindo com vocês, gente. Eu não tô tacando aqui uma imposição de ideias, é para vocês refletirem também. Duas pessoas que estão com tesão e vai ali e faz. Uma se diz hétero e a outra é gay. E ali foi, o gay abusou do hétero? Não, eles dois queriam, estavam bêbados e a inibição foi-se. Que é o caso de algumas séries, acontece isso. E depois acaba realmente desenrolando o relacionamento na série deles dois ali. E na vida real também, porque eu conheço gente que aconteceu, né? E você também, se você é gay, você convive com gays, você tem gente com quem você possa conversar, que tem a vivência do mundo gay, né? De antigamente, que as coisas não eram tão abertas quanto é hoje em dia, sabe que muitos relacionamentos começaram ali porque o vinhozinho liberou, né, a inibição da pessoa. Mas não estou justificando a violência. Lembra disso? Que a palavrinha lá que eu não quero usar para não dar problema? Pois é. E isso sim precisa ser o foco, precisa ser discutido. Em Mir, né, que é o Make It Right, também teve isso, tá? E a gente sabe que teve algumas coisas até piores ali. E em Love by Teens teve mais grave ainda, que foi do Kengler e do No. E aí sim foi uma violência absurda, que foi uma pessoa embebedar a outra para realmente abusar dela, porque na cabeça doente dessa pessoa achou que a outra ia se apaixonar por ela desde o momento que ela conseguisse ali fazer isso. E até o desenvolvimento do casal foi péssimo e tudo mais. Então, a gente sabe que existem coisas que precisam ser discutidas. E outra coisa que também atacaram a Mami, e que nesse caso estão errados, né? Nesse ponto pelo menos estão errados, é de atacar dela com relação a botar um menor para fazer um papel. Gente, quem escolhe ator é o diretor. E o de Love by Chance não foi a Mami. De Love by Chance foi o Neil. Então não adianta cobrar dela uma coisa que não foi ela. Quando o Perth tinha 17, e eu não sei porque realmente uns dizem que sim, e as pessoas que eu consultei, umas dizem que a partir do 17 já pode gravar esse tipo de cena lá, sensualizada, e outros dizem que não. Então, como eu não conheço a Constituição, né, tailandesa e não tenho domínio da língua para ir pesquisar a esse ponto, a gente fica no disse que não disse, né? Então eu não sei. Eu sei que tem países que é 16 anos, tem países que é 18 anos, tem países que é 20 anos, 21, e cada país tem aí uma legislação com relação à nudez e à exposição a sexos e a bebidas e tudo isso. Então, mas definitivamente não foi a Mami em Love by Chance. Então cobrar dela também não é dela. E sim, deve ser discutido sim. Até que ponto, né, pode-se. Mas a gente sabe que tem muito TikTok aí que tem menos de 18 e fica falando coisa sexualizada. E ninguém fala nada. É um silêncio absoluto. De pessoas biscoitando, de pessoas falando sobre nudes, pessoas falando que manda ou que envia ou que é pedido de nudes e ninguém fala nada. Então a gente também tem que cuidar da nossa casa, né? Antes de atacar a casa dos outros, cuidar da nossa casa. Então a gente precisa refletir sim. É o que eu falo, a gente precisa refletir e discutir e dizer o que quer. Então, como existe o mundo BL, que isso era normatizado e existe o mundo gay, lembra que lá no meu vídeo de séries mais importantes, eu fui pontuando para vocês as séries que foram marcantes?
Eu falei, inclusive, que Together With Me, ele foi muito importante em uma questão, que é trazer uma tentativa ali de misturar o Together With Me Next Chapter, a realidade do mundo gay com a realidade BL, e Together With Me também teve algumas situações, e tentar ali criar um ponto de convergência. E hoje as pessoas usam muito Game Boys e as séries das Filipinas para fazer isso, mas é isso que elas estão fazendo. Elas estão convergindo o mundo BL com o mundo gay e criando um novo método, um novo modo, ou até mesmo um novo gênero, entendeu? Então, assim, que é muito mais aceitável pra gente e pra gays e pra mulheres e pra todo mundo que discutem essas questões sociais. E eu acho isso fantástico, gente. Sinceramente, eu espero que os BLs, até estava conversando com alguns amigos sobre isso, que eu espero muito que os BLs daqui pra frente usem a questão do casamento igualitário, dos direitos LGBTs nos BLs, porque isso não é uma questão de BLs, isso é uma questão de LGBTs, que são conteúdos diferentes, mas que está convergindo. Então, assim, é muito legal você ver que, por exemplo, antes era um silêncio absoluto na Tailândia dos fãs de lá, e a gente que era internacional, e eu não tanto, porque eu sempre me mantive assim, à parte de certas situações. Eu sempre falei isso. Eu desligo meu botãozinho problematizador para assistir essas séries, porque eu não tô ali para problematizar. Mas já que hoje vamos debater, bom, vamos debater. Por isso o quadro novo nesse canal, que é o Ponderando, que é pra gente evoluir junto. A gente precisa crescer junto, a gente precisa acompanhar a evolução do mundo juntos. Então, se tá debatendo se é isso que precisa ser feito, vamos fazer, entendeu? Mas sempre falando das situações, aqui no canal você vai encontrar eu falando sobre homofobia, você vai ver eu explicando a diferença de identidade de gênero, você vai ver que eu sempre me posicionei, só que eu sempre tentei não criar uma situação que se tornasse desagradável para todo mundo. E entenda, no momento que você fizer militância errado, em vez de você ajudar, você atrapalha. Em vez de você subir a situação, você desce. Como a gente tem aí o caso do nosso presidente eleito, que a militância toda fazia um expose de mostrava os erros, e o que aconteceu? As pessoas que concordavam com ele, porque não se iluda, gente, existe muita gente escrota no mundo, existe muita gente má, inclusive no nosso meio, existe gente perversa, entendeu? Que tá ali só para poder causar problema, para xingar, para desabafar toda a amargura do mundo que existe na vida dela nos outros. E na vida real também tem. Então o que acontece? Essas pessoas que são desse jeito, olham para outra que é desse jeito e tornam ela o quê? Um mito. Aí você vê, em vez da gente conseguir derrubar a situação, você está focando na pessoa. O que acontece? A pessoa se torna um ídolo. E não é para focar na pessoa, é para focar na ideia. Porque você não pode dar palco para a pessoa ou para a situação. Ataque a situação, ataque a ideia, entendeu? É esse o meu ponto, é essa a questão que eu tento levantar sempre, e eu estou tentando levantar aqui hoje, que é isso. Então, é importante? É discutir. O que vocês acham sobre isso? Porque eu, particularmente, acho muito problemático você não querer que discutam certos temas. Por exemplo, eu não vejo problema de ter as violências em séries, as violências em filmes, porque eu já sofri, não esse tipo de violência, nunca fui abusado, mas eu já tive outro tipo de violência. E quando eu vejo na televisão, eu vejo assim, nossa, outras pessoas passam por isso também. Como que elas lidaram com isso? E a gente vai ver como lidar. Então, em vez de tirar os assuntos, a gente tem que cobrar a forma como ele é abordado. Isso é a minha opinião. Em vez de, por exemplo, tirar, que já foi, a merda já foi feita lá do Kenla e do No, simplesmente abordar aquilo dali de uma forma que não conserte, né? Mas que dê um retrato, que a pessoa possa sofrer as consequências, que ela possa se retratar, que ela possa se redimir. Achei muito legal Game Boys, por exemplo, porque o que seria o vilão, ele tá passando por uma redenção ali que eu acho muito importante. Eu acho muito importante essa palavra redenção e retratamento, entendeu? Da pessoa. Eu acho isso importante. Então, existem sim situações que precisam ser debatidas, mas o cancelamento já se provou inútil, entendeu? Exposed, a gente tem que fazer das situações. Por exemplo, vamos discutir a novel da Mami? Vamos discutir na novel da Mami. Vamos apontar o que está errado e, principalmente, mostrar o que precisa ser feito.
feito. Lembra que em outros vídeos eu sempre falo isso, que ideia e sugestões e críticas vazias são o mesmo que nada? Se você faz uma crítica de uma coisa e essa coisa você não apresenta solução para ela, você quer que a pessoa que você criticou tire a solução da onde? Não tem como, gente. Vamos apresentar, vamos aprender a criticar. Então, assim, isso aqui tá errado, fulana. Vai lá, ó, por favor. Aqui, ó. Aqui você deveria fazer assim, ó. Mostrar. Entendeu? E chamar as pessoas para mostrar também, mas de forma mais construtiva. Acho que é essa palavra, né? Aprender a ter uma desconstrução, mas também aprender a construir depois. Porque a ideia da desconstrução, ela é desde o momento que você tem uma coisa pronta e você desconstrói. Mas ninguém fica desconstruído para sempre. Você precisa agora construir. E essa construção, ela precisa ser feita com pessoas que entendam, com pessoas que tenham calma, porque a desconstrução é dolorosa e a construção é mais dolorosa ainda. Então, é isso, gente. Eu quero que vocês comentem pra mim. Tá tendo muito estresse. Tem gente aí... isso pode, sim. Eu não sei se vai ter reflexo negativo em Love by Chance, não, gente. Porque a gente sabe que o povo fala, mas acaba gostando e assistindo, né? E assiste uma, duas, três vezes. Aí fala, mas eu vi gente falando assim, mas tem que assistir mesmo para poder criticar. Mas o problema não é assistir para criticar, e sim a pessoa que assiste. E assim, aí você vê assim, porra, mas falaram tão mal dessa série, mas ela teve 5 milhões de visualizações. Entendeu? Então alguma coisa está de errado com as pessoas que estão fazendo a militância, estão fazendo errado. Se você milita, e a coisa não está funcionando, você está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Tá alguma coisa errada aí. Então vamos ver o nosso método de militar, do que falar. Que nem eu falei, se é necessário criar um canal aqui para dar voz a isso, para poder falar sobre as situações, para a gente poder refletir junto, construir o conhecimento junto, para poder cobrar junto, a gente cria o ponto e vamos falar sobre isso. Entendeu? Eu acho que falaram pra mim que ela xingou algumas pessoas. Eu não posso nem julgar porque eu também xingo, entendeu? E isso é da minha personalidade, eu acredito que seja dela também. E eu vi muita gente xingando ela. Então, assim, não vi ela fazendo isso. Eu vi que disseram, né? E eu não gosto disso. Mas eu não vi ela fazendo, não a vi fazendo, mas eu vi fazendo com ela. Então é nesse sentido que eu tô falando. Tira o foco da pessoa e vamos focar numa coisa que é muito maior, que é a discussão. Essa discussão de violências em séries que não são tratadas, que elas são romantizadas, elas precisam haver sim, mas precisa haver de forma construtiva. Tá bom? Acho que eu falei bastante, eu quero saber de vocês, tudo que vocês têm para falar. Tiny Type, ela prometeu que ia corrigir tudo que acontecia em Love by Chance, então eu quero ver se ainda dá tempo, porque pelo que eu sei ainda tem como haver gravações para Tiny Type que só vai sair em novembro, de repente ela vai ali e bota um personagem ali se retratando, né, ou contando o que aconteceu, alguma coisa assim, pra gente ver isso. E isso dá pra cobrar, tá vendo? Olha que legal. A gente chegou aqui, pelo menos eu conversando com vocês, eu tive essa ideia, eu acho que seria legal. Por exemplo, em Tiny Type, que é uma história que vai acontecer daqui a 7 anos, ter personagens aparecendo ou alguém comentando, de forma que a gente pudesse ter uma solução para essa situação. A pessoa ali se retratar, não sei, gente. Eu acho que tem muita coisa que não tem como retratar, tem muita coisa que se a pessoa pedir perdão, o máximo que a pessoa consegue fazer é pedir o perdão e mudar. Então, assim, eu não sei a forma melhor. Até comenta pra mim, qual a forma melhor de se retratar disso pra vocês? Qual seria a melhor forma, tá bom? Eu quero saber isso de vocês. Um beijo no coração de vocês. Essa é a parte 1, porque provavelmente depois a gente vai ter que voltar em assuntos assim. Isso não é um ponto final, isso não é a minha opinião final, a gente está refletindo sobre isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, dá seu like aí. A gente está com uma meta de 20 mil seguidores, a gente está quase chegando lá e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal!